Muito bem, gente. Então, iniciamos a nossa aula de hoje, aula de lógica. Eu quero começar, vou começar compartilhando aqui a tela com vocês. Vamos lá. Tela compartilhada. Muito bem. Na última aula, nós vimos isso aqui, ó. Tá? Vocês se lembram bem? Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Vocês se lembram bem que nós trabalhamos nesse algoritmo ou nesse fluxograma. Fluxograma que foi a técnica que nós utilizamos para desenvolvermos aquela nossa lógica inicial. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos implementar esse algoritmo, essa lógica, utilizando uma linguagem de programação. Vamos utilizar o JavaScript. A gente não vai, de imediato, apresentar para vocês qual a estrutura da linguagem, para que a gente possa implementar todo o nosso conteúdo de lógica dentro dessa linguagem. Mas eu quero mostrar para vocês que... Opa, prendeu. Eu quero mostrar para vocês, como vocês já viram na última aula, essa implementação desse algoritmo, desse fluxograma, que eu tenho certeza que todos estudaram, como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente pega esse algoritmo e a gente transforma numa linguagem de programação? Essa é a ideia. A nossa base é JavaScript, nessa disciplina, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês primeiro, claro que a gente vai voltar a falar sobre isso também, mas para não estender o vídeo, eu vou dar uma passada nas ferramentas que nós utilizamos para podermos implementar isso, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente faz o seguinte, a gente precisa de trabalhar com o prompt do DOS, porque a gente vai utilizar uma ferramenta que eu tenho aqui instalado na minha máquina, vou mostrar para vocês como é que a gente instala e tudo, só que eu tenho um atalhozinho para poder chegar nela. Eu chamo aqui o CMD, o processo sempre vai ser esse, tá? Entro aqui no CMD, eu até gosto de fazer o seguinte, como eu estou trabalhando com Windows, eu sempre gosto de executar os meus aplicativos como administrador, para não ter problema, tá? Eu recomendo. Abri aqui o prompt do DOS, tá? Pressionei aqui o Windows, depois movimentei o mouse para ele poder aumentar um pouquinho a fonte. Então tá legal, ó. Já estou aqui um pouquinho. Eu vou entrar numa pasta onde eu desenvolvi esse programinha, tá? Então eu vou entrar aqui no Windows Explorer. Eu tenho aqui, ó. Sumiu o som aí não, né? Normal. Tá, então eu vou entrar numa pasta aqui, onde eu tenho esse programinha implementado. Tem alguém querendo entrar na sala? É o Marcos? Ok, Marcos. Bom, deixa eu localizar aqui rapidinho. Acho que eu abri uma outra janela aqui. Ok. Bom, essa é a pasta onde eu tenho esse fonte desenvolvido. Então, o que eu vou fazer? Olha, dentro dessa pasta estão os meus arquivos com a extensão JS, a gente vai falar mais sobre isso. Vou selecionar aqui essa pasta, vou dar um Ctrl+C, aí eu venho aqui no prompt do DOS, onde eu estava, vou dar um CD, comando CD, espaço, clico com o botão direito, ele já cola para mim o caminho do Enter, tá? Estou aumentando um pouquinho a fonte aqui para ficar legal para vocês verem, olha. Vou repetir novamente o comando, ó, CD, espaço,
Quando eu clico com o botão direito em cima do mouse, ele já cola o caminho. Eu vou dar Enter, já selecionei aqui o diretório. Bom, depois a gente vai para a parte prática, tá? Não se preocupem. Então, a gente estava aqui, ó, eu selecionei essa pasta, dei um Ctrl C, vim para o prompt do DOS, selecionei aqui o diretório, por meio do CD, comando CD, Change Directory, cliquei com o botão direito, ele colou aquele caminho que eu havia copiado, dei Enter, estou dentro da pasta, tá? Então veja bem, dentro dessa pasta aqui, ó, eu tenho esses dois arquivos, o index.js e o index2.js. Eu vou abrir esse index2.js, tá? Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou digitar code espaço ponto. Esse code espaço ponto é um atalho que nós temos para podermos acessar o Visual Studio Code, que é a IDE que nós iremos utilizar para poder desenvolver os nossos programas. O que é IDE? É um ambiente integrado de desenvolvimento. São ferramentas que facilitam o nosso desenvolvimento, tá? Então, eu digitei code espaço ponto, dei Enter. Olha o que ele faz. Olha, ele já trouxe para mim o Visual Studio Code. Ele já abriu o Visual Studio Code e, no caso aqui, ele já trouxe aqui esses arquivos. Eu tenho aqui o index2 e o index.js. Como ele estava na pasta, ele abriu os dois arquivos para mim. Ele permitiu que eu abrisse os dois arquivos. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, vocês viram que eu já mostrei algumas ferramentas aqui com vocês, que depois eu vou mostrar com mais calma. Só que o meu objetivo agora é mostrar para vocês essa transição. Como é que eu saio? Olha, como é que eu saio desse fluxograma e vou para esse programa, tá? Ou seja, eu estava aqui, transformei isso nesse código. E agora veja bem, nós vimos que na aula passada, né, após nós fazermos aqui um teste usando essa tabela, a gente viu que a soma dos 5 primeiros números pares, que foi o enunciado desse exercício, ele mostrou como resultado 30. Então, quando eu codifico, olha, eu transformei isso aqui numa linguagem, já vou explicar com detalhes aqui cada um desses pontos aqui, mas eu quero mostrar para vocês a execução. Olha só. Para eu executar esse códigozinho aqui usando o JavaScript, eu vou simplesmente fazer node espaço index.js. Eu vou explicar para vocês o que é um node depois, e aqui eu estou executando o index.js, que é o programa que eu codifiquei. Ou seja, o programa que eu estava com ele numa linguagem gráfica, fluxograma, após a codificação, ou seja, após transformá-lo nesse código, utilizando uma linguagem de programação, por meio do VS Code, que é a minha IDE, ou o meu ambiente integrado de desenvolvimento, que eu consigo digitar o meu código, inclusive executar o meu código, eu faço isso aqui, ó, node espaço index.js, pressiono Enter, olha lá, ele me mostrou o resultado, olha. A soma dos 5 primeiros pares é 30. Exatamente o que a gente viu aqui nessa última aula. Tá? Então, agora eu vou entrar na explicação do código, tá? Vou mostrar para vocês esse código aqui. Bom, agora o som voltou, podemos continuar, né? Então, eu estava dizendo para vocês o seguinte, que nós aqui utilizamos algumas tecnologias, mas eu não quero que vocês se preocupem agora com essas tecnologias que vocês vão aprender, que vocês vão aprender. Agora, o mais importante é o resultado, e é o que eu quero focar nesse momento com vocês aqui.
mostrar para vocês que desse fluxograma eu desenvolvi esse código e agora eu executei. Por meio do node espaço index.js, pressionei o enter, olha o que aconteceu. Ele trouxe para... Legal, pessoal, agora ele deve estabilizar, tá? Vamos lá. Então agora, muita atenção aí, fiquem ligados no som também, que agora eu vou explicar esse códigozinho para vocês, tá? Deixa eu tentar aqui colocar o fluxograma ao lado. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, ó. Vou deixá-lo bem pequenininho aqui do lado, de uma forma que vocês consigam visualizar. Deixa eu chegar para cá. Aqui não dá para chegar mais. Deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que agora vocês conseguem visualizar, né? Pelo menos essa parte principal e esse códigozinho aqui. Tá um pouco pequenininho, mas eu acho que no vídeo vai ficar legal depois. Tá? Vai poder ficar legal, vai ficar bom. Olha só recapitulando esse fluxograma que nós fizemos, o que a gente fez? A gente usou alguns símbolos, né? Esse aqui, por exemplo, representa início e fim. Esse retângulo representa um processamento e o losango uma decisão. Então, nós iniciamos zerando as variáveis, depois nós criamos aqui um processamento para poder calcular os pares, a soma e incrementar o conte, e a gente criou uma condição de término de programa. Ou também, né, uma condição para poder apresentar o resultado. Se o conte fosse igual a 5, ele mostraria a soma, onde estaria o resultado, e terminaria. Se não, ele voltaria e entraria nesse looping aqui, nessa estrutura de repetição, sempre calculando os pares, somando os pares e incrementando o conte, até que o conte fosse igual a 5. E aí ele me mostraria a soma. Isso aí a gente viu na aula passada, né? Agora, codificando isso aqui, vocês vão observar o seguinte: num primeiro momento, vocês vão perceber como existe assim uma similaridade em termos de lógica. É claro que aqui eu estou utilizando uma estrutura procedural para poder resolver isso, muito simples, diga-se de passagem, né? Para poder converter esse fluxograma. Olha só, nesse primeiro processamento eu zerei as variáveis. Nessas 3 primeiras linhas eu faço exatamente isso, olha. Eu estou inicializando as minhas variáveis. Aqui eu posso colocar int conte igual a 0 também, né? Ou não. Vou explicar já já por quê. Olha só. A única diferença que vocês veem aqui, do que está no fluxograma para a linguagem, é que aqui a gente colocou um var no início. Ou seja, eu estou tipando essas minhas variáveis, eu estou definindo variáveis. Eu poderia, inclusive, usar outras alternativas, mas eu utilizei aqui esse var. Bom, fora isso, é exatamente igual esse processamento. Depois eu criei aqui uma estrutura de repetição, olha. For, que significa em inglês para. Entre parênteses eu coloquei conte igual a 0, ponto e vírgula, conte menor que 5, ponto e vírgula, conte mais mais. Ou seja, dentro do parênteses eu tenho, digamos assim, 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, ponto e vírgula, segundo parâmetro, terceiro parâmetro. Como é que funciona essa estrutura de repetição? Ora, aqui no visual eu consigo muito bem puxar uma seta aqui e fazer ele retornar para cá. Agora, aqui na programação, eu não tenho esse recurso. Aqui na programação eu tenho que criar uma estrutura de repetição. Para isso, existem comandos, digamos assim, que são apropriados para definir uma estrutura de repetição. Um deles é o for, a estrutura for.
E por que nós utilizamos esses 3 parâmetros aqui? Esses 3 parâmetros funcionam da seguinte maneira: aqui eu defino, principalmente nesse parâmetro do meio, qual é a minha condição. A minha condição de permanência nessa estrutura de repetição. Então veja bem, olha, da mesma forma que aqui no fluxograma eu tenho uma seta para voltar, aqui nesse programa, em JavaScript, eu tenho essa estrutura definido por esse bloco compreendido entre essas chaves. Olha só, eu tenho essa chave de abertura, eu tenho essa chave final aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar esse sem título aqui. Ó, eu abri aqui a chave e fechei aqui. Então, esse looping que é feito aqui, essa estrutura que se repete, ela ocorre dentro desse bloco. Esse bloco definido por essas chaves aqui, essa chave de início e essa chave de fim. E a condição, ela fica no meio, olha. Ela fica no segundo parâmetro, no que está entre esses pontos e vírgulas. Agora, observem uma coisa importantíssima aqui, que eu quero destacar para vocês. Aqui na minha condição, eu coloquei cont igual a 0. Aqui eu coloquei, ou melhor, aqui eu coloquei cont igual a 5. A minha condição de parada ou de interrupção dessa estrutura de repetição foi cont igual a 5. Nesse caso aqui, eu usei cont menor que 5. Mas por que tem essa diferença? É muito simples. Olha, nesse caso aqui, nesse programa, a minha condição é de permanência na estrutura. Enquanto isso aqui for verdade, ele vai ficar aqui dentro. Ou seja, o for significa para cont menor que 5, ele vai ficar aqui dentro. Enquanto cont for menor que 5, ele vai ficar aqui dentro. E não igual a 5. Porque se eu colocasse igual a 5, a minha lógica não funcionaria. Agora a gente vai entender esses 2 parâmetros aqui, esse cont igual a 0 e esse cont mais mais. Olha só, vocês percebem que essa é a minha variável de controle, tá? Então olha só, aqui em cima eu defini o cont, olha, eu vou utilizar um contador. Dentro da estrutura for, nesse primeiro parâmetro, eu inicializo essa variável. Eu coloco assim, ó, cont vai começar com 0. Esse é o primeiro ponto. E aí depois a minha leitura, na sequência eu começo o cont com 0 e verifico, cont é menor que 5? Sim. Aí eu entro na estrutura de repetição. Então, enquanto o cont for menor que 5, ele vai ficar aqui dentro. Ele vai executar a linha 5, vai executar a linha 6. Ele volta na linha 4 e avalia novamente. Cont é menor que 5? Sim. Ele executa a linha 5, executa a linha 6. Depois ele volta, ele bate nessa chave aqui e volta para a linha 4. Avalia novamente a condição. Cont é menor que 5? Enquanto o cont for menor que 5, ele vai ficar preso nessa estrutura, nesse looping aqui. Tá? Agora, o que vai definir a minha saída? É que cont seja igual a 5. Quando o cont for igual a 5, ele sai, porque ele não vai ser mais menor que 5, que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Perceberam a diferença? Então, esse terceiro parâmetro é exatamente para quê? Para poder incrementar essa variável de controle, o cont, o contador. Então, quando eu inicio, o cont começa com 0. Quando ele passa pela primeira vez aqui, ó, ele vai e soma o cont. Então, cont já é 1. Quando ele passa pela segunda vez, cont é 2. Pela terceira vez, cont é 3. Opa! Voltou? Vamos conferir? Vamos conferir aqui, tá ok, tá legal. Então, vamos lá. Então, olha, esse contador aqui, exatamente esse meu contador, exatamente. Só que aqui dentro do fluxograma, eu não tenho um recurso como a estrutura for que me permite, dentro dessa estrutura, incrementar a variável. Eu tenho que incrementá-la dentro do processamento. Então, vocês percebem que existem pequenas diferenças entre o meu fluxograma, o meu algoritmo e o meu programa. Tá? Então, ele vai ficar rodando aqui 5 vezes.
Quando terminar, quando o conte for igual a 5, por quê? Porque ele vai ficar contando, a cada passagem que ele faz aqui, ó, ele vai ficar contando esse conte. Quando ele for igual a 5, ele já não atende mais essa condição. Então ele sai dessa estrutura e sai para depois da chave. É o mesmo que ele faz aqui, ó. Conte é igual a 5, ele sai. E mostra a soma aqui é a mesma coisa, ele sai e segue de uma forma assim, top-down, né, de cima para baixo, a estrutura do programa. O que ele vai fazer? Ele vai executar esse console.log. Esse console.log é exatamente o mesmo que mostrar. O meu mostrar, que foi um comando, utilizando a minha linguagem natural, mostre, soma, aqui eu estou usando console.log ou console.log. Por meio desse comandinho aqui, ó, ele me permite imprimir a mensagem que eu quero. Aqui eu simplesmente coloquei mostrar soma. Aqui eu coloquei uma mensagem mais sofisticada. Eu coloquei, ó, a soma dos. Botei aqui conte, que seria 5, primeiros pares mostrei soma. Então, aqui eu estou utilizando alguns recursos, como por exemplo, eu estou pegando aqui uma cadeia, uma frase, e estou concatenando com uma variável. Concatenar é o mesmo que juntar, tá? Então eu juntei essa mensagem com o conte, que seria 5, depois eu juntei com uma outra mensagem, que é primeiros pares, e juntei novamente com soma. Foi por isso que o meu resultado, quando eu digitei aqui, ó, node espaço index.js, agora vamos lá. O que significa esse node espaço index.js? O Node é uma tecnologia que nós utilizamos, aliás, se vocês entrarem no Google, vocês vão ver que é uma tecnologia assim bastante atual em termos de mercado, que envolve, entre outras coisas, a possibilidade de nós executarmos um programa JavaScript, né? E a gente vai ver mais sobre essa tecnologia. Inclusive, o que a gente precisa instalar para que isso funcione. E depois eu coloco espaço index.js. Esse index.js é exatamente esse programa aqui, ó, que eu estou executando, tá? Como o nosso foco nessa disciplina não é tanto tecnologia, mas sim lógica, e é isso que eu quero enfatizar com vocês, para eu executar esse programa, basta node espaço index.js. Pressiono Enter. Aqui, olha, e o que ele fez? Ele executou tudo isso que a gente fez aqui, ó, tudo isso, toda essa rotina, e no final imprimiu essa mensagem. Está aqui embaixo, olha, a soma dos 5 primeiros pares é 30. Tá? E com isso, eu resolvi o meu problema. Resolvi o meu problema aqui, com relação ao que eu estava para desenvolver. Tá certo? Realizei essa transição entre esse programinha aqui para cá. Tá certo? Bom, dentro disso, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou esclarecer, eu vou abrir um espaço para vocês daqui a pouquinho, para não estender a gravação, a gente vai encerrar já já, e o conteúdo é esse, desse primeiro momento, tá? Mas a gente vai conversar mais sobre isso, sobre esse programinha aqui que a gente implementou, tá certo? Com esses recursos que nós utilizamos. Em princípio, o que a gente precisa para poder converter um fluxograma simples como esse, seria isso aqui, ó. Vamos lá. Voltamos, ok. Então, eu para definir as minhas variáveis, eu uso esse var, e depois eu coloco exatamente como eu coloquei aqui, ó, no meu fluxograma. Eu poderia ter colocado var cont igual a 0 aqui, ó, eu não inicializei com 0 porque o for já me permite fazer isso, então eu já aproveitei para já fazer isso dentro do for, tá? Essa estrutura, eu simplesmente utilizei o for,
que é exatamente a estrutura de repetição que me permite criar esse laço, criar esse looping. E repetindo, como é que ele funciona? O for tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é para inicializar uma variável, é exatamente a minha variável de controle. Aqui eu utilizo a minha condição. Voltamos agora, Lidiane? Então vamos lá. Então, gente, olha, novamente, só repetindo aqui, o for, muita atenção, o for é a minha estrutura de repetição. Existem outras, por exemplo, o while. O while é um outro tipo de estrutura de repetição. Agora, qual é a característica do for? Eu tenho 3 parâmetros. No primeiro é a minha variável de controle. Normalmente é a variável que eu utilizo para poder incrementar aqui no final. Agora, eu posso incrementar ou posso decrementar. Eu poderia, por exemplo, colocar um conte menos menos aqui. Então, eu poderia começar com um conte igual a 10, e se eu colocasse conte menos menos, ele seria 9, depois 8, depois 7, tá? Eu poderia fazer isso. Aqui, ó, que é o mais importante, aqui é a minha condicional. É aqui que eu defino qual é a minha condição de permanência dentro dessa estrutura. Enquanto o conte for menor que 5, ou para conte menor que 5, ele vai ficar aqui dentro. Quando terminar, ele sai do bloco. Quando essa condição aqui não atender mais, quando o conte for igual a 5, ele não vai executar as linhas 5 e 6. Ele vai para a linha 8, ou seja, vai para a linha depois do bloco. Tá legal? E aí o que tem aqui depois, assim, de momento, o que é importante vocês saberem? Que console.log tem a finalidade de imprimir uma mensagem. O que eu coloco entre parênteses aqui, ele vai imprimir. E o detalhe é que eu posso fazer o quê? Eu posso concatenar uma cadeia de caracteres, uma frase, eu tenho que colocar entre aspas, e depois eu vou explicar para vocês por que tem esse apóstrofe aqui, né? Diferente daquele outro tipo de aspa. Eu junto com a minha variável e formo uma frase. Com isso, já dá para a gente poder implementar alguns algoritmos, alguns fluxogramas. Tá? Por exemplo, a gente poderia aqui, ó, não, eu quero agora a conta, eu quero que ele mostre a soma dos 10 primeiros números pares. É só alterar aqui, ó, de 5 para 10. Aí eu tenho que salvar, para eu poder salvar aqui, ó, eu pressionando aqui o arquivo e clico em salvar, ou então eu simplesmente pressiono as teclas Ctrl S, e aí eu venho aqui embaixo, olha, e executo novamente, node index.js. Olha, a soma dos 10 primeiros números pares é 110. Agora, a soma dos 1000, ou melhor, dos 100 primeiros números pares, dos 100, ó, eu simplesmente coloquei aqui um zerinho. Para eu salvar agora, eu vou utilizar o Ctrl S. Eu pressionei a tecla Ctrl, dei um toquezinho no S, com Ctrl pressionado, dei um toquezinho, olha, ele salvou. Quero executar, venho aqui para baixo, dou um cliquezinho aqui, node index.js. Vou pressionar um Enter aqui, olha lá. A soma dos 100 primeiros números pares é 10, 100. Agora, o detalhe que eu queria que vocês observassem é o seguinte, gente. Quando nós fizemos aquela brincadeira aqui na semana passada, eu perguntei, gente, para poder calcular os 5 primeiros números pares, conseguimos fazer de cabeça, né? Só que para fazer o 100 ia demorar para caramba, com a possibilidade de errar e tudo mais. Vocês observaram aqui a velocidade dele? Viram? Quer dizer, ele fez em menos de um segundo. Ele processou em menos de um segundo. Isso. Essa é a diferença da computação do poder de processamento da computação para o ser humano.
É aí que faz a diferença, tá certo? Legal. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero só mostrar para vocês o seguinte, olha só. Lá no meu canal, eu vou indicar para vocês aqui alguns lugares aonde eu tenho algumas algumas ferramentas de desenvolvimento. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu entrar aqui no meu canal rapidinho. Vou entrar aqui no meu canal, rapidinho. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho uma playlist aqui chamada Ferramentas de Desenvolvimento. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Ferramentas de desenvolvimento. Ferramentas de desenvolvimento. Vamos ver aqui. Ferramentas de desenvolvimento. Passou? Então vamos lá. Você viu? Tá aqui, essa aqui, né? Ó, ferramentas de desenvolvimento para React.js, React Native. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Aqui são as ferramentas que a gente vai precisar para a gente poder trabalhar com essas tecnologias que a gente vai utilizar, tá? Então eu vou pegar essa playlist aqui, tá? E vou copiar e vou mandar lá para o WhatsApp do grupo, tá bom? Então é só chegar lá no meu canal, por exemplo. O que a gente vai precisar de momento é do Visual Studio Code. Sim, sim. Sim, sim. Olha só, acompanha comigo no vídeo aí, olha só. A gente vai precisar de instalar o Visual Studio Code. Eu, inclusive, tenho um videozinho novo aqui, ó. Vou até abrir para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, instalação e configuração do Visual Studio Code. Depois, quando vocês forem rever esse vídeo aqui, é só vocês pesquisarem, tá? Vocês vão achar. E eu tenho aqui, ó. Esse aqui, ó. Instalando e atualizando o Node e o NPM. Eu tenho. Oi? Na verdade, quando você instala o Node, o NPM já vem de quebra, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui, vou clicar com o botão direito, eu vou abrir uma nova aba, só para vocês guardarem aqui, ó. Instalando e atualizando o Node e o NPM. São essas ferramentas que você vai precisar para poder, nesse momento, desenvolver essa disciplina, tá? Porque o prompt do DOS, ele faz parte do Windows, e a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, gente, eu vou parar por enquanto esse vídeo aqui, a gente vai agora abrir um espaço para a gente poder tirar algumas dúvidas da aula de hoje, desse primeiro momento, e depois eu vou propor já alguns exercícios para vocês. A gente já vai fazer aqui no laboratório essas instalações, essas configurações, e eu já vou propor alguns exercíciozinhos para vocês, para a gente poder já desenvolver. O nosso foco principal, nesse momento, não é tecnologia, o nosso foco principal é lógica, né? Então, eu vou mostrar por meio dessas ferramentas toda a estrutura de lógica que a gente vai utilizar no período. Tá legal? Beleza? Estou encerrando aqui a gravação, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Agora sim. Beleza, então, pessoal. Valeu.